Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Jefferson. Estamos aí nessa terceira aula de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. E hoje a gente vai finalizar esse assunto, a última matéria do módulo 1 do curso básico em teologia. E vamos na semana que vem já ter a nossa avaliação, sem ser essa sexta-feira, a outra, dia 14, dia 14 de junho, tá? Então será a nossa avaliação, será somente a avaliação, só para fazer a prova, E já corrijo na hora e já libero as notas para vocês, tá bom? Eu queria ouvir de vocês algum comentário sobre o resultado das aulas, tá? Gente, eu não tenho tido retorno de vocês, tá? Eu não tenho tido retorno de vocês. Então, se eu não tiver nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de observação de vocês, eu vou ser obrigado a paralisar a aula à distância, tá? Eu preciso de vocês participarem, tá bom? Então, hoje é a última aula de pneumatologia e, diante de tudo aquilo que nós falamos, eu não acredito que não haja nenhum tipo de dúvida. Eu acredito que haja sim, mas eu preciso da participação de vocês, tá bom? Se é claro que 2 alunos aí estão encerrando o curso, o Sérgio e o Alan, e a Raquel vai continuar, Vai continuar. Gente, se tá difícil, complicado, desanimador as aulas online, me fala, gente, por favor. Eu preciso da informação, tá bom? A gente não tem a disponibilidade de uma turma na sexta-feira, né? Mas a gente pode viabilizar uma outra turma, a não ser que não tenha interesse de continuar, tá bom? Eu estou sendo bem direto, tá? Porque senão a gente vai acabar assim. Eu me empenho em poder estar gravando aula, poder reservar esse momento para poder passar, o conteúdo. E, eu não vendo resultado, não tendo feedback, fica muito difícil. Não tendo retorno, não fica muito difícil. Tá? Fica muito difícil. Então eu preciso, a não ser, assim, eu já percebi, eu mando esse tipo de pedido e eu não venho tendo retorno. Ou vocês não estão assistindo a aula, tá bom, gente? Ou vocês estão assistindo e, enfim, tá? Por favor, por consideração à minha pessoa, tá? Por consideração à minha pessoa, eu te peço, tá bom? Me dê um retorno. Mesmo que esse retorno seja o fato de você não estar acompanhando, estar desanimado, independentemente disso. Tá bom, gente? Por favor, tá? Preciso de um retorno, que aí a gente vai tomando as medidas, tá bom? Das duas, uma, vocês precisam terminar o curso e eu preciso também terminar as aulas, tá bom? Então vamos lá. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 diz: mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto, e os frutos mencionados nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, são qualidades mencionadas nas Escrituras. São qualidades morais e espirituais cultivadas pelo Espírito Santo de Deus
na personalidade cristã. Então, já falamos um pouquinho sobre isso, né? O Espírito Santo ele trabalha na personalidade, no ato de conversão de um cristão. E isso é um processo, né? Onde, de maneira progressiva e gradativa, o cristão ele vai tendo um aperfeiçoamento moral em questão da personalidade de Cristo, né? Então, de maneira progressiva, ele vai tendo a condição de executar, né? De viver o caráter de Cristo em todas as suas esferas. Porque não é dele, não é do cristão, não é da pessoa, é do Espírito, né? Não é uma coisa que se dá dentro de uma ordem religiosa, é espiritual, tá? É espiritual. É claro que a igreja, ela possui os seus dogmas, né? E é necessário ter, que tem por objetivo o aperfeiçoamento e a santidade, de alguma forma, mesmo que ela não tenha algum tipo de fundamentação bíblica, mas a igreja precisa de ter o seu padrão, né? E esse padrão tem como objetivo o aperfeiçoamento da fé. Agora, quando falamos de fruto do Espírito, estamos falando de algo que transcende a isto, né? Estamos falando de algo que venha a determinar a condição do ser humano viver verdadeiramente dentro de um caráter de conversão, né? Então, por exemplo, Romanos capítulo 7, versículo, versículo de número 24, Paulo ele vai dizer: Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, Paulo ele está falando da sua natureza do pecado, né? E essa natureza do pecado determina o homem viver moralmente em declínio, né? Isso nós chamamos na soteriologia de depravação, né? É um termo utilizado para determinar a condição imoral do homem em relação a Deus, né? O homem é totalmente destituído, Romanos 3:23, da glória de Deus, né? E isso são uma das referências que vão nos conduzir ao entendimento da necessidade. Porque uma coisa de, é o ato de arrependimento, outra coisa é o ato de conversão, ok? O ato de arrependimento é o entendimento através do confronto, e através do confronto a pessoa entende da necessidade de crer em Cristo para que ela viva verdadeiramente as promessas salvíficas. E nessa condição da pessoa crer em Jesus, ela passa a viver em novidade de vida, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? João, vamos abordar aqui João 3, João capítulo de número 3, Evangelho, né? João capítulo de número 3, versículo de número 12. Jesus disse: Ora, tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu.
E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, assim, vamos lá. Por que eu preciso, por que eu preciso produzir o fruto do Espírito? Porque não existe fé sem produção. Não existe fé sem produção. A Bíblia ela vai afirmar isso, né? Nesse último versículo do capítulo 3 de João, versículo 21, né, que eu li, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Por que eu preciso produzir fruto do Espírito? Porque eu preciso manifestar as obras de Deus. E essa é uma necessidade do mundo. O mundo é que é o alvo dos frutos. Eu me lembro de um pastor, hoje ele é pastor, na época ele não era. Ele trabalha na Marinha, né? E ele embarcado, ele dentro de um navio, e os navios, as portas são portas, né, grossas, grossíssimas, ferro, né, ferro maciço. E estava um grupo ali de colegas dele conversando, no momento ali de intervalo, e ele passando de um compartimento para outro, a mão dele prendeu na porta. Aquela porta grossa, maciça, prendeu a mão dele. O grupo que estava conversando parou de conversar e ficou olhando para a cara dele. E ele sentindo muita dor, muita dor. E ele percebeu que o grupo parou de conversar e ficou olhando para ele, não era na intenção de ajudar ou de atender alguma emergência, mas era no sentido de esperar ele soltar um palavrão, sabedores todos que ele se tratava de um cristão, de um crente em Cristo, né? Então você vê que o mundo ele tem a necessidade de ver acerca de uma vida transformada. Por isso o fruto do Espírito o fruto do Espírito é a maneira que Deus tem para que o mundo venha a enxergar o que é viver uma vida convertida e transformada. Isso não vem de nós, isso é do Espírito Santo, tá? Então, se eu não minto, é pelo Espírito Santo. Se eu não roubo, é pelo Espírito Santo. Se eu não. É claro que tudo dentro de uma condição consciente. Eu sou consciente de tudo. Moralmente, eu tenho a minha consciência. Moralmente, eu tenho a minha estrutura moral daquilo que eu aprendi com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com os meus parentes. Tudo isso faz parte da estrutura moral. Agora, aquilo que remete a uma estrutura espiritual para que eu viva o caráter de Cristo, aí é onde entra o Espírito Santo. Aí é onde entra o Espírito Santo. Ah, mas professor, eu não posso, numa hora, fraquejar. Você pode até fraquejar,
mas o fruto do Espírito vai determinar que você não permaneça nessa condição de, de fraquejamento, né? E no momento de fraquejamento, o próprio Espírito, como o elemento de produção do fruto, vai determinar que você se arrependa e que você pratique a, o ato de perdão, né? E isso vem do Espírito, não é seu, não é nosso, é do Espírito Santo. Por isso que o texto vai afirmar que existem 9 características do fruto do Espírito: o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? No lugar de temperança tem algumas traduções que põem o domínio próprio. Então, não vem de nós, é do Espírito. Agora, o fato é que nós somos seres moralmente destituídos de Deus, né? Davi afirma no Salmo 51 que em iniquidade fui formado. Quer dizer, Davi ele está afirmando que a sua existência está totalmente sujeita à natureza pecaminosa. E por isso a necessidade do Espírito Santo como o agente de conversão. Então, o fruto do Espírito, ele age na vida de todo crente verdadeiro. Até mesmo a questão dos próprios instintos, a impulsividade que algumas pessoas têm, alguns crentes têm, crentes impulsivos, né? Compulsivos, crentes depressivos, pode ser necessidade de buscar o fruto do Espírito, né? Crentes materialistas, crentes que são consumistas, né? Vivem dentro de um contexto de impulsividade, não tem domínio, não tem controle do que se fala, não tem controle do que se vê, não tem controle do que se pega, não tem controle da onde anda. Tudo são necessidades do fruto do Espírito Santo na vida do crente, né? Então, o fruto do Espírito é fundamental e é um elemento, sim, que faz parte do processo salvífico. Um crente que não cultiva a ação do Espírito Santo em sua vida, eu falo de cultivar, irmãos, é no sentido de buscar, né? Buscar em oração, buscar na palavra, buscar no jejum, buscar o Espírito Santo como um elemento de fruto é fundamental para que eu permaneça na fé. Agora, se eu, pelo qual posso fazer parte da igreja como uma instituição e eu vivo uma vida desregrada, desequilibrada, isso é sinal que eu tenho um grande problema. E eu não tenho uma plena conversão. Então, isso pode comprometer, de alguma forma, a salvação. Bom, compromete, com certeza. Compromete a salvação, né? Porque não tem fruto do Espírito. Não é isso? Efésios, capítulo de número 2, Efésios 2, versículo de número 8 em diante, diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, né? Bom, apesar de Paulo estar dizendo que a salvação não ser pelas obras, porém não existe fé sem obras. Ele mesmo vai afirmar que a, a, a fé sem obras é uma fé morta, né? É uma fé morta. E a, a fé, ela é manifesta dentro de um contexto de obras, né?
Então, existe a necessidade que eu venha a manifestar a minha fé. Eu não manifesto a minha fé pregando, eu não manifesto a minha fé somente fazendo a obra na igreja, eu manifesto a minha fé de salvação exercendo o caráter, né? Então não adianta eu ser um bom pregador se eu não tenho caráter, não adianta eu ser um bom ensinador se eu não tenho caráter, não adianta eu querer. Eu posso até pregar o poder de Deus cair, mas o poder de Deus cai por dois motivos, né? Primeiro, pela misericórdia da fé do povo que está manifestando a fé naquilo que está sendo pregado. E se está sendo pregada a Bíblia ela exerce uma autoridade. A palavra de Deus tem autoridade, certo? Agora, pode ser por uma questão de um espírito enganador. Também a Bíblia vai fazer menção disso também, certo? Então, assim, não determina meu caráter o fato de eu pregar, né? Por mais que a igreja classifique o caráter cristão mediante aquilo que a pessoa oferece em torno de obras, né? Mas o que vai determinar que a pessoa verdadeiramente é convertida e transformada é o fruto do Espírito Santo, ok? É o fruto do Espírito Santo. Então, partindo aí, continuando o nosso módulo, o primeiro fruto é o amor, né? É o amor como atributo do Espírito Santo, e é evidente que esse fruto, né, esse aspecto do fruto, esse atributo do fruto é o mais sublime porque ela expressa a plenitude do amor de Deus, né? Que amor é esse? Esse amor, esse amor não é seletivo, esse amor não é criterioso, esse amor é tão transcendental que ela pode alcançar principalmente quem não merece. É, esse amor não é por méritos. Esse amor se dá, se oferece por uma condição da natureza de quem ama. Então, esse amor aqui, o amor que a Bíblia faz menção como um dos aspectos do fruto do Espírito, ele não é um amor humano, natural. Ele não é um amor em que eu determine, não, não. Ele é um amor espiritual. E se ele é espiritual, eu vou amar dentro de uma expressividade não carnal, não pessoal, não individual, porém espiritual. E se é espiritual, já não é mais um amor meu, já não é mais um amor segundo os meus princípios, os pessoais, os meus princípios morais. Não, 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 não. É um amor totalmente divino. É um amor que transcende. E não é por méritos. A pessoa que eu devo amar como fruto do Espírito, ela não merece esse amor. Mas eu amo. É claro que esse amor, ele não é um amor cego, como o mundo diz por aí. Ele é um amor que não quebra princípios. Pelo contrário, é um amor que verdadeiramente vai preservar os princípios de Deus. Então, o fato de eu não aceitar, eu não quer dizer que eu não continue amando, né? Agora, nunca que o amor do Espírito Santo, nunca que o amor como fruto do Espírito Santo vai quebrar os princípios do próprio Espírito Santo. Nunca que o Espírito Santo vai agir dentro de um contexto de amor onde há a legalidade do pecado, né? Ah, mas eu amo porque aí quer dizer, a pessoa tolera o pecado, né?
sobre o pretexto de que ama com o amor de Deus, e na realidade ela só está ali fomentando a iniquidade. Então, existe essa observação a fazer de que o amor, apesar de ser espiritual e divino, que nós produzimos pelo Espírito. Esse amor é de nós, tá? Não é algo nós, como crentes, precisamos manifestar esse amor. E não é por méritos, não é que para quem merece, mas é um amor para quem não merece. Não depende de quem vai ser amado, depende de quem ama. Não depende do que se faz, mas depende do que se vê, do que se vive. E se eu vivo no Espírito, eu amo. Não é por ato impositivo, mas é por um ato daquilo que se vive em essência. Então, se eu não estou dentro desse contexto, eu preciso rever e buscar o Espírito Santo para que eu venha a viver debaixo de uma vida de amor verdadeiro em Deus, né? Em Deus. Segundo ponto é a alegria ou gozo, né? Interessante falar porque essa alegria, ela como fonte do Espírito Santo, dentro do ato, né, do fruto do Espírito Santo, é um dos aspectos do fruto do Espírito, ela advém da relação que eu tenho, da fé que eu tenho e da relação com a graça. Graça, o termo graça significa, vem do termo cariz, né? O chariz, que significa um dom pela graça. Um dom. É um favor de Deus. E se eu recebi o favor de Deus em Cristo, eu me alegro. Ora, o fato de eu me alegrar no favor de Deus não me isenta do sofrimento. Eu posso sofrer, mas eu posso não perder a alegria. Como assim, professor? O sofrimento traz tristeza, sim. O sofrimento traz tristeza, mas a graça e a firmeza na graça determina que, por mais que eu sofra, eu não perca as minhas convicções de alegria, de fé e esperança. Então, entendendo isso dentro de um contexto de entendimento, não é emoção. Lembrando, isso aqui, o fruto do Espírito, ele não trafega dentro das emoções, ele trafega dentro da razão. Porque o Espírito Santo, já falei isso, ele habita em nosso espírito. E o Espírito Santo habita em nosso espírito. E o nosso espírito é a fonte de fé, razão e consciência. Então, o Espírito Santo trabalha em nossa consciência, em nossa razão, em nossa fé. E por isso que o fruto do Espírito não trafega no campo emocional. O campo emocional é da alma. O fruto do Espírito trafega dentro do campo da consciência, da razão. Então, no momento em que eu entendo que eu não pratico um desses aspectos do fruto do Espírito, conscientemente, eu passo a ter uma direção do próprio Espírito Santo do como proceder diante daquilo que não é parte da minha natureza. Eu não quero fazer, mas eu faço. Eu quero fazer e não faço. Não é o que Paulo diz lá em Romanos 7? Essa batalha entre carne e espírito, espírito e carne, é justamente a batalha do que você faz sem querer fazer e que você não faz querendo fazer. Quer dizer, é um avesso, é uma guerra, é uma peleja. Você não quer falar com aquela pessoa, mas você tem que falar. Você não quer perdoar aquela pessoa, mas você tem que perdoar. Você não quer fazer, mas você tem que fazer. Mas não por um fator impositivo, mas por um fator de consciência. É o Espírito Santo. E o crente que não faz, professor? O crente ele pode negar, sim, ele pode negar.
Ele pode não fazer o que o Espírito Santo está determinando que ele faça. E qual é o resultado disso, professor? É que ele seja escravo da sua própria natureza. E aí ele cai no pecado. Se tornou escravo de si, então ele voltou a ser escravo de sua própria natureza. Ele não vive mais sob a natureza do Espírito Santo, mas vive debaixo da escravidão de sua própria natureza. Se ele não perdoa, ele vive escravo da falta de perdão. E aí ele gera em seu coração uma raiz de amargura. A pessoa que não libera perdão, ela vive em raiz de amargura, ela vive totalmente em uma condição limitada em não mais se alegrar nem mesmo da própria alegria. Meu irmão, pessoas que não se alegram mais nem com a própria alegria. Então ela é como se fosse uma planta que quando se deixa de regar essa planta, ela vai gradativamente se murchando, perdendo a sua forma, perdendo a sua essência, perdendo a sua beleza, perdendo as suas características, e isso vai definhando o crente que não libera o perdão e não vive o fruto do Espírito Santo, né? Entendendo que se eu não rego minha vida como fruto com as águas do Espírito Santo, não tem como eu produzir, irmãos, né? Agora, o crente que se acha no direito de permanecer vivendo do jeito que acha que deve ser vivido, e aí fica muito difícil do Espírito Santo agir, né? E ele se alegrar, né? Então, assim, definindo a alegria do Espírito, eu posso dizer que se está faltando, o crente se alegra. Se está em, em enfermidade, o crente se alegra, né? O crente se alegra. Se está faltando força, o crente se alegra. Quer dizer, independentemente das circunstâncias, se eu tenho o Espírito Santo como um agente de fruto, eu vou me alegrar no meio da adversidade, tá? Eu vou me alegrar no meio da adversidade. Amém? Terceiro elemento é paz, tá? É a paz. A Bíblia diz que em Cristo temos a paz que excede todo o entendimento. Quer dizer, isso significa que, independentemente das circunstâncias que vão arremeter a uma condição de que venha a me desestabilizar emocionalmente, mentalmente, eu vou ter paz, né? Paz é o atributo da natureza e da essência de Cristo, né? Ele é o príncipe da paz, né? Jesus disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, a paz de Cristo transcende toda a compreensão desse mundo. É por isso que um crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo e produzindo o fruto do Espírito, ele mesmo tendo razão, ele vai abrir mão da sua razão pela paz. Ele vai abrir mão das suas próprias vontades e instintos para viver a paz. Porque não é dele, é do Espírito. Não é uma condição própria, é uma condição espiritual, né? Então, é fantástico isso. É muito fantástico, né? Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Filipenses 4:7, né? Então, é uma paz que excede toda a compreensão. O mundo observa um crente que tem paz e diz: como pode você conseguir suportar tudo isso e não tomar uma atitude? É, é a paz que excede todo entendimento, né? Vamos lá. Longanimidade, né? Quarto, longanimidade. A palavra longanimidade, ela quer dizer paciência, né? A paciência é um atributo do Espírito Santo, né? O Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. A paciência é um atributo do Espírito, irmão, porque de maneira natural nós somos impacientes.
A nossa natureza nos conduz a uma condição de impaciência. Nós não temos, ainda mais nesse tempo que vivemos, ainda mais nesse tempo que vivemos, essas condições tecnológicas, né? Nessas condições de, da agilidade das informações, tudo isso atribui um desequilíbrio emocional, né? Tudo queremos rápido, tudo queremos para agora, tudo queremos para o hoje, né? Mas o Espírito Santo nos dá paciência, né? Nos dá a paciência, e a paciência é fantástico. Há um texto bíblico, né, que Paulo ele vai chamar a atenção da igreja sobre a questão da paciência, né? É interessante porque Paulo ele vai advertir a igreja para que viesse a manifestar o fruto da paciência e, consequentemente, peraí, gente, deixa eu só. Paciência. Só um minutinho. Então, a paciência é uma forma objetiva, o que indica a qualidade de alguém que é tolerante por natureza, né? Que suporta, que aguenta, que espera, né? Que espera. Então, a paciência, né? A paciência. Deixa eu só passar um carro de som. Tá passando aqui um carro do alho aqui, que só Jesus na causa, né? Deixa só eu achar aqui o texto que eu tô querendo passar para vocês. Só um minutinho. Romanos 5:3 diz assim, Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, né? Então, quando fala de perseverança, fala de paciência, né? Então, isso tudo no meio das tribulações, se o crente ele possui o fruto do Espírito, ele vai viver, né, a paciência. O outro elemento do fruto do Espírito, gente, eu tô aqui com um problema, essa cadeira do nada começou a dar esse probleminha aqui. Vamos lá. A benignidade. O que é benignidade? O termo benignidade trata da ideia de gentileza, bondade. Benignidade tem a ver com educação, tá? Então, até crente que não é educado, é mal educado, tem problema de conversão. Tem problema de conversão. Crente mal educado não é benigno, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Está faltando benignidade. A benignidade é aquilo que é um atributo do Espírito sempre quando eu vou exercer algum tipo de atitude que vá beneficiar o próximo. Isso é benignidade.
A benignidade, ele é um ato, ele é a prática do bem, né? Ela é a prática do bem. Então, ela não se baseia dentro daquilo que eu sou, mas daquilo que eu posso fazer pelo bem do outro. Isso é benignidade, né? Então, a gentileza, a boa educação, o respeito, né? São atributos do Espírito Santo, sim, em relação ao fruto do Espírito. Um crente que não tem educação aonde chega, ele tem problemas com o Espírito Santo. Ele é mal educado, ele não é gentil, ele não é benigno, ele não pratica, né, a benignidade. E é um problema. Então precisa-se de fazer uma análise em relação a esse ponto. Outro, bondade, né? A bondade fala sobre o ato pessoal, né? Jesus falou para o homem rico: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus queria dizer, em outras palavras, ninguém é infalivelmente bom a não ser Deus. Bom a bondade já é um atributo interno, enquanto que a benignidade é um atributo externo daquilo que eu faço para outro. A bondade é um ato interno, né? O fato de eu ser bom determina uma qualidade pessoal do ser, da essência, né? O ser bom, né? Não é algo pontual, mas é algo contínuo, tá? Quer dizer, o fato de eu exercer o bem, eu exerço o bem em circunstâncias. Agora, eu sendo bom, eu sou bom em qualidade naquilo que eu sou. E eu só sou bom não porque eu sou bom, mas eu sou bom porque o espírito que há em mim me faz ser bondoso, né? Então é um aspecto pessoal, é um aspecto contínuo, tá? Baseado no Espírito Santo. Tá bom? Vamos dar uma corridinha aqui. A fé é o outro aspecto, né? Que fé é essa, irmãos? Queridos, essa fé aqui é a fé que compete a uma fé racional, tá? Ela não é uma fé emocional, ela é uma fé racional. Quer dizer, a fé como aspecto do fruto do Espírito é o exercício daquilo que o qual me faz crer e crer cada vez mais. Então é um processo. Assim como uma semente ela vai crescendo e germinando conforme eu vou cuidando, assim também é o aspecto da fé dentro da do fruto do Espírito, né? Então é uma fé que vai de maneira gradativa, de maneira progressiva, desenvolvendo o caráter cristão em mim, né? Quer dizer, o nível de fé que eu tinha há 15 anos atrás, 20 anos atrás, não é o mesmo que quando eu tinha 15, não é o mesmo que quando eu tinha 10, não é o mesmo que quando eu tinha 5. Quer dizer, existe um processo nisso, né? Há 5 anos atrás, o meu nível de fé era uma, hoje é outra. Eu preciso de crescer, eu preciso desenvolver. E isso faz parte do processo cristão. Tá? Então, dentro dessa condição de fé, eu vou vivendo uma firmeza, é o que nós falamos de raízes, né? Nós vamos fincar raízes. Ah, eu tenho raiz. Então, está dizendo que você tem uma fé firme. Então, essa firmeza é um atributo, um aspecto do fruto do Espírito. Ok? A fidelidade é a ação da fé que você tem. Quer dizer, se você tem a fé como fruto do Espírito, você não vai ficar de galho em galho, de igreja em igreja, de pastor em pastor, de trabalho em trabalho, porque você vai criando raízes ao ponto de, independentemente do que se vê e do que se faz aí afora, você é firme, está firme, né? Está firme na fé.
Ah, o pastor fulano adulterou, mas você está firme na fé. Ah, porque fulano roubou, mas você está firme na fé. Você não vai se abalar, né? Tá firme aí, tranquilo. Tá firme. Por quê? Porque você está na raiz. Eu estou na raiz da fé. Por isso você vai desenvolvendo a fidelidade. Fidelidade a quem, professor? Primeiro, a Deus. Segundo, quando eu falo de Deus, é o Pai, Filho e Espírito Santo, claro. E a fidelidade à igreja, ao pastor da igreja, ao corpo de Cristo. Fidelidade, gente. Né? Tem crente que acha que só pode. Ah, eu sou fiel a Deus, mas fala mal do pastor, persegue a igreja, né? Aí é complicado. A fidelidade é um aspecto da fé. E se eu não sou fiel, eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, é impossível agradar a Deus. Amém? Outra, mansidão. Ih, rapaz, isso aqui, mansidão, olha. Jesus Cristo foi exemplo de mansidão. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 27. Né? A mansidão. Em que se baseia a mansidão? Mansidão, gente, é o ato de você abrir mão dos seus direitos e possibilitar que o teu adversário, o teu opositor, ela, claro, com exceção de Satanás, que ele não é um opositor eterno, né? Mas em relação a outra pessoa, para que ela se arrependa, né? Então, assim, se estão te caluniando, você tem um espírito de mansidão e você não vai caluniar. Tem um ditado no mundo que diz: quem com ferro ferre, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Mas quem tem mansidão não vai nessa vibe aí, não, né? Pelo contrário, vai na contramão de tudo aquilo que remete a uma violência, né? É claro que os nossos instintos humanos vão determinar que sejamos fervorosos em nossas atitudes, principalmente quando a justiça está em nosso favor. Mas, por exemplo, Paulo mesmo ele vai repreender a igreja lá em, se eu não me engano, é 1 Coríntios capítulo de número 6. 1 Coríntios 6, se eu não me engano, é isso mesmo. 1 Coríntios 6, 1, Paulo vai dizer assim: aventura alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo. Gente, deixa eu pegar uma tradução melhor aqui. Aqui, vamos lá. Peguei a Almeida Fiel. 1 Coríntios 6, 1. Ousa alguns de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a essa vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demanda uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Então, assim, irmãos, Paulo adverte, né, acerca de crente que bota outro crente na justiça, né? Isso é coisa do mundo, isso é coisa do mundano, isso é falta de mansidão. Ah, mas eu vou deixar impune se tratando de um crime? Não, irmão, você tem que cumprir a lei, né? Se tratando de crime, crime é crime. Agora, dentro de um aspecto de ofensa, aonde a pessoa de alguma forma atingiu você, né? Pelo amor de Deus. Uma aluna, uma aluna, o Alan deve lembrar, era muito agitada na sala de aula, né? E
E ela me ameaçou de processo. Eu falei, processa, filho, pode processar, não tem nem problema. Porque ela se sentiu ofendida pelo fato dela ter terminado o curso e eu retirei ela do grupo de WhatsApp. Falei, quanto a isso, pode processar, até porque as minhas obrigações sobre o que foi contratado eu fiz, né? Foi feito. E nisso ela não processou, né? Mas assim, não vou ficar respondendo, ficar de forma alguma. Tem que ter mansidão, irmãos. E a Bíblia diz, Jesus mesmo disse aqui, olha que lindo que Jesus falou. Mateus, capítulo de número 5, ó, capítulo 5, versículo de número 5. Olha que Jesus disse, gente. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quer dizer, queridos, quer dizer, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tem herança para os mansos, né? Tem herança para os mansos. Amém? Então, outro, temperança. Isso aqui tem muito a ver com domínio próprio, né? A temperança tem a ver com domínio próprio. E determina a capacidade de não ser conduzido por impulsos carnais, impulsos pessoais, né? Impulsividade sexual, impulsividade econômica, pessoa que é gastadeira, né? Impulsividade social, quer dizer, pessoas que têm impulsos, não conseguem, impulsividade emocional. Então, precisa de haver uma busca pelo Espírito Santo para o equilíbrio, né? Então, o fruto do Espírito trabalha no equilíbrio, né? Trabalha na condição do equilíbrio do crente para que ele conserve uma vida em verdadeira santidade. Tá bom? Ok, gente? Preciso que vocês me retornem, preciso que vocês nos dão um feedback sobre os conteúdos, ok? Por favor, tá bom? Fico na guarda de vocês. O último ponto é sobre os dons do Espírito Santo, né? Então, os dons do Espírito Santo, falamos um pouquinho na aula passada sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo ele é evidenciado pelos dons. Não tem como a pessoa ser batizada com o Espírito Santo que não venha manifestar dons espirituais, né? A Bíblia, ela menciona de maneira histórica e de maneira contextual em que toda a manifestação do Espírito Santo no batismo se deu através dos dons do Espírito Santo, né? A palavra dom vem do grego, que significa graça, um dom pela graça, é um presente de Deus, né? Os dons do Espírito Santo é diferente do fruto do Espírito Santo. Enquanto que o fruto do Espírito Santo ele trabalha dentro de uma esfera interior, em torno do aperfeiçoamento do cristão e dentro do caráter de Cristo, os dons do Espírito Santo trabalham dentro de um fator exterior, capacitando o crente dentro das suas manifestações dos dons para aí o exercício de tarefas e obras exterior para a edificação do corpo de Cristo na igreja, né? Edificação do corpo de Cristo e do próprio crente no corpo, né? A, a Bíblia menciona, eu falei disso na aula passada, que o dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, o dom de línguas, né? E quando falamos de dom de línguas, nós já começamos a falar sobre o dom de expressão, tá? O dom de expressão. O dom de expressão, tá? Então, existe o dom de expressão, existe o dom de poder e existe o dom de conhecimento. Então, três tipos de dons do Espírito Santo. Primeiro, expressão. Segundo, poder. E terceiro, conhecimento. Quais são os dons de expressão? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? E quando falamos de línguas, estamos falando de dois aspectos: o dialetos e a glossolalia, tá? Então, o que é dialetos? É a capacidade de pronunciar
um dialeto diferente da natureza do interlocutor. Então, quem está falando em línguas, em dialeto, está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Quer dizer, ela é consciente do que se fala, porém, no ato do falar, ela vai falar em dialeto, né? E isso é fantástico. É uma capacidade sobrenatural. A pessoa, ela fala, a sua consciência, ela está ativa, não é um transe, não é um transe, mas ela começa a falar em dialetos dentro do seu próprio entendimento. Ela entende e pronuncia aquilo em outra língua, em outro dialeto, tá? Em outro idioma. Tá bom? Já a glossolalia é a famosa línguas estranhas, ok? Que Paulo diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Essa palavra que Paulo se utiliza é a glossolalia, tá? Ou a glossolalia, tá? Glossolalia, né? Glosso é uma palavra grega, né? Que vai designar a palavras, né? Lalia é aquilo que é estranho, por isso que nós falamos línguas estranhas, né? É glossolalia, tá? Línguas estranhas. Que Paulo diz que é uma oração, né? E se é uma oração, é para Deus. E se é para Deus, é uma edificação pessoal, tá bom? Então, o crente pode orar em línguas? Pode, irmão. Pode orar em línguas à vontade. Agora, é uma ação inspiradora, né? Não é uma condição natural, é sobrenatural, é do Espírito Santo, né? Professor, eu posso imitar línguas? As pessoas podem imitar línguas, mas não é inspirado. Porque o que é inspirado é testificado. E o que é testificado? Testificado por quem? Testificado pela igreja. Então, se as línguas, apesar de ser um dom que edifica a si mesmo, quer dizer, a própria pessoa que diz, mas existe a testificação. E é a igreja que testifica o dom do Espírito Santo, irmãos, tá? É a igreja que testifica. Por isso que quando o crente fala em línguas estranhas, dificilmente a igreja não vai testificar glorificando a Deus. É difícil, tá? Não estou dizendo que não haja condições da pessoa que fala em línguas da igreja não manifestar. Existe. Mas é muito difícil quando a pessoa fala em línguas dentro de um contexto espiritual inspiradora, a igreja não venha a testificar. Ok? Variedade de línguas. Nós estamos falando sobre os dons de expressão. Isso é a capacidade da pessoa falar em diversos idiomas e também em línguas estranhas. Então, assim, variedade de línguas está dentro do contexto da busca por dons, né? Então, assim, enquanto existem dois grupos que entendem que a variedade de línguas se restringe unicamente ao ato do idioma, enquanto que há outros que entendem que a variedade de línguas estão no âmbito das línguas estranhas. Bom, o que sejam variedade de línguas à luz da Bíblia? Irmãos, Paulo, ele utiliza o contexto de Corinto para justamente atingir a um ensinamento dentro daquilo que se manifestou ou se manifestava na igreja de Corinto. Então, assim, a igreja de Corinto manifestava glossolalia? Sim, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala sobre mulheres que profetizam, né? Sobre a profecia, ele fala sobre as línguas estranhas. Então, nessa condição de variedade de línguas, entende-se de que tanto se trata de idioma quanto de línguas estranhas. É uma que até a maioria dos estudiosos pentecostais defendem que tanto se trata de idioma quanto de glossolalia, tá? E a interpretação de línguas é fundamental, porque se há dom de línguas, que haja intérprete. Paulo vai falar sobre isso, né? Que haja interpretação em relação à mensagem.
Mas eu posso falar em línguas comigo mesmo, em secreto, em segredo, comigo mesmo, de voz baixa, no tom baixo. Então, assim, o que Paulo adverte é que haja intérprete, se há línguas na igreja, que haja uma interpretação. Quando Paulo fala se há línguas que haja intérprete, Paulo está falando daquele que fala em línguas para a igreja. Ué, falar em línguas para a igreja porque se é uma profecia, é para a igreja. E se essa profecia é em línguas, que haja intérprete. Porque Paulo ele está dizendo sobre a questão do entendimento da igreja. Ok? Então, esses são os 3 dons de expressão. Quais? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Tá? Então, esses são os 3 dons de expressão. Precisa você decorar, sim, tá? Tem que decorar. Quais são os 3 dons de expressão? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. O dom de línguas, aonde se encaixa, professor? Se encaixa no dom de variedade de línguas, irmão. Se fala em línguas, fala variedade, tem variedade. Segundo, dom de poder, tá? O dom de poder que são 3. São 3. Quais? Fé, cura e operação de maravilhas e prodígios, tá? Dom da fé, irmãos, o dom da fé é aquilo que se define com a condição da pessoa exercer uma fé sobressalente, porém é um tipo de manifestação pontual e objetiva, tá? Então é um dom do Espírito, tá? Porém não significa que a pessoa em qualquer momento vai manifestar esse tipo de dom, ok? Então ela é objetiva e ela é específica e é um ato inspirador. Quer dizer, não vem da pessoa, mas é uma condição dada pelo Espírito Santo no momento que o Espírito Santo quer, na hora que o Espírito Santo quer. Então os dons de poder não é uma condição de que vamos ali fazer uma campanha e lá o Espírito Santo vai me usar. Nem sempre pode ser usado, como não pode ser usado. Então, assim, não é uma coisa que eu vá determinar, mas é uma coisa que o próprio Espírito vai determinar segundo o seu querer e a sua vontade. E esse é o grande perigo daquilo que se faz nas igrejas, trazendo um falso ensinamento de que o profeta que revela até o osso, até o tutano. Pelo amor de Deus, irmão, vamos ser maduros. O dom espiritual, ele é um dom inspirado pelo Espírito Santo. Então, por mais que eu faça campanhas, não determina que o Espírito Santo me use dentro desse contexto, levando-se em consideração que é ele que faz, é ele que determina. Amém? Dom de cura, dom de curar, né? Os dons de curar, irmãos, são dons ativos, que têm o mesmo segmento do dom da fé, né? Eles podem produzir especificamente a cura específica para determinadas enfermidades, tá? Não necessariamente quem tem um dom de cura, ele vai ter a capacidade de exercer autoridade sobre todas as enfermidades. Jesus mesmo disse que existem determinadas situações que só acontecem com jejum e oração, irmão, né? A pessoa pode ter o dom, mas se a pessoa não busca o Espírito Santo, se a pessoa não busca, né, dificilmente ela vai ser usada dentro dessas condições, dentro dessas características. Entendendo que a autoridade para curar, Jesus liberou lá em Lucas capítulo 24 para toda a igreja. E eu vos darei poder para pisar serpentes e escorpiões, curar os enfermos. Então, isso é para toda a igreja. Agora, especificamente e de maneira maravilhosa e sobrenatural, existe o dom do Espírito Santo de cura. Então, pessoas podem receber o dom de cura? Pode, porém, são manifestas também de maneira pontual, através do querer e da vontade do Santo Espírito. Ok? Dom de fé, dom de cura, dom de operar maravilhas. Gente, o que é o dom de operar maravilhas?
Imagina, gente, a pessoa sem perna e a pessoa ora, tem um dom de operação de maravilha e a perna volta, a perna cresce na sua frente. Isso é o dom de maravilhas. Imagina, você precisar passar um rio de um lado para o outro e o rio se abrir diante de você depois que você ora. Maravilhas. Imagina você, no momento ali específico, ia acontecer algo que é totalmente inusitado e preciso. Dom de maravilhas. Então, em que se baseia o dom de maravilhas? Se baseia nos acontecimentos sobrenaturais que, segundo a própria natureza, não aconteceria, né? Não aconteceria, não aconteceria. Então, são exemplos de dom de maravilhas, tá? Dom de maravilhas. E isso é fantástico, tá bom? Dom de maravilhas. Então, esses são os 3 dons de poder. Então, fé, né? Dom da fé, dom de cura e dom de operação de maravilhas. E, por último, o grupo dos dons de conhecimento. Esses dons de conhecimento são divididos em 3 partes. É o dom de sabedoria, dom da ciência e o dom do discernimento de espírito, né? Então, esse é o terceiro e último grupo, que é dividido em dom de sabedoria, dom da ciência e dom de discernimento de espírito. O que é o dom de sabedoria, professor? Dom de sabedoria é a capacidade de compreender e de discernir e de expressar conhecimentos e revelações. Então, é a sabedoria, né? É a condição de poder direcionar pessoas dentro do campo da sabedoria. De maneira sapiental, a pessoa ela é o aconselhamento, por exemplo, a pessoa que o aconselhamento é um dom e ela precisa exercer o dom de sabedoria para aconselhar, né? Então, o dom de sabedoria é a capacidade de poder direcionar e de alguma forma dar um direcionamento em questões complexas, difíceis, né? É o dom de sabedoria. Dom da ciência, queridos, é a capacidade sobrenatural de compreender e enxergar que ah, aquilo que não se conhece, né? É diferente do dom de sabedoria. Enquanto que o dom de sabedoria ele é um dom que dá a capacidade de aconselhar, o dom da ciência ele dá a capacidade de entender. Olha que lindo, né? Então, por exemplo, eu li um texto da Bíblia, eu vou entender o texto, que na sua maioria as pessoas não compreendem, mas eu vou compreender e vou saber transmitir esse entendimento, né? É a palavra de sabedoria. A palavra de ciência, perdão. A palavra de ciência também se baseia na condição de Deus, do Espírito Santo, dar ciência à pessoa de coisas que são ocultas. Então, isso aqui é o famoso dom de revelação, né? Não existe dom de revelação, existe o dom da ciência. Então, através do dom da ciência, o Espírito Santo revela à pessoa coisas ocultas, coisas que não se chegou à compreensão do homem, tá? E por último, o dom de discernimento de espírito. O que é dom de discernimento de espírito? É discernimento de espírito, não é do espírito. É bom que se diga isso. O discernimento de espírito é a capacidade de discernir a natureza daquilo que está sendo manifestado, né? Se aquilo vem de Deus ou se aquilo vem de Satanás. Se aquilo é procedência divina ou procedência maligna. Se aquilo é santo ou se aquilo é profano. Então, são aspectos são aspectos do discernimento do espírito. Tá ok? Tá bom?
Gente, Deus abençoe vocês. Vou ficar por aqui. Já passamos já de 1h10 de aula, tá? Então, Deus abençoe. Eu espero que vocês me retornem com dúvidas, com observações, com questionamentos. Senão, vai ficar difícil a gente manter a aula online. Se vocês não me derem feedback, vai ficar complicado, tá bom? Gente, beijão no coração, Deus abençoe e aguardo o retorno de vocês. Fiquem na paz.